espiritual, pois encontramos naquela, ainda que em ponto menor, as mesmas vicissitudes desta. Logo, se na vida escolhemos com frequência as mais rudes provas, com o fim de conseguir posto mais elevado, porque o espírito que vê mais que o corpo, e para quem a vida corpórea não é mais que um incidente fugitivo, não há de escolher uma existência penosa e laboriosa, se ela o conduz à felicidade eterna. Os que dizem que se o homem escolhesse a existência pediria ser príncipe ou milionário, são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como os meninos glutões, que ao lhes perguntarem acerca da profissão que mais lhes agradaria, respondem, pasteleiro ou confeiteiro. Um viajante que se encontra em meio de um vale escurecido pela bruma, não vê a largura e os extremos do caminho, chega, porém, ao cume da montanha, descobre o que percorreu e o que lhe falta percorrer, distingue os obstáculos que ainda lhe restam por vencer e pode ver com mais segurança o que lhe é necessário para chegar ao fim. O espírito encarnado está como viajante que se acha ao pé do monte, desprendido dos laços terrestres, domina o terreno como o que chegou ao alto. O fim da viagem é o descanso depois das fadigas, e do espírito, a dita suprema depois das tribulações e das provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante indagam, estudam e observam para escolher. Não temos exemplo desse caso na vida material. Não buscamos, muitas vezes, durante vários anos, a carreira que devemos seguir, porque a acreditamos mais propícia aos nossos desejos. Se saímos mal em uma, procuramos outra, e cada profissão que abraçamos é uma fase, um período de nossa vida. Não empregamos o dia em procurar o que faremos amanhã? E que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, senão fases, períodos, dias de sua vida espiritual, que, como sabemos, é anormal, não sendo a física mais do que transmissora e passageira. O espiritismo vai ainda além, chega a ampliar a esfera dos fatores sociais, em um raio certamente não admitido nem sonhado pelos positivistas. Para estes, a sociedade, ou seja o ambiente social de onde surgem aqueles fatores, reduz-se à sociedade formada pelos homens que vivem neste mundo, ao passo que os espíritas admitem uma sociedade imensamente maior, ainda que só se refiram à sociedade do ambiente humano, que é a sociedade formada pelos espíritos encarnados neste planeta e os espíritos errantes que com eles estão em comunicação constante. Equivale isto a dizer que, do ponto de vista dos fatores sociais criminológicos, não serão fatores sociais somente os que promanam da sociedade de nossos semelhantes, mas também os que derivam de nossas constantes e por vezes muito íntimas relações com os espíritos desencarnados. E a antiga teoria, todavia sustentada pelas religiões mais em voga, dos anjos bons e maus, que sempre acompanham o homem para sua guarda ou seu pecado. São as tentações do diabo e a assistência celestial dos deuses. A literatura espírita acerca das relações entre espíritos encarnados e desencarnados é tão numerosa, que seria prolixo em demasia oferecer ainda que um resumo da mesma para a documentação dessas ideias sobre a sociedade, não só humana ou interhumana, como também interespírita, da sociedade entre os espíritos que vivem na Terra e os que fazem vida meta-etérea. Pode ser que não agrade a alguns a inclusão da influência dos espíritos entre os fatores sociais, ou dentro da filosofia de Allan Kardec julguem preferível admitir, além dos fatores antropológicos, cósmicos e sociais, uma quarta categoria, a dos fatores espíritas. Mas a imperfeição ou a virtude de uma classificação, como a propriedade ou impropriedade de umas palavras, não pode contradizer a afirmação de que para os espíritas, entre os fatores determinantes da delinquência, estão os espíritos errantes. Mefistófeles é para o espírito o símbolo de uma realidade, não a simples concepção genial de um poeta. Quando os espíritas se dedicarem com maior e mais intensa especialização ao aspecto criminológico de sua filosofia, poderão explicar como as relações delituosas do homem com os espíritos, bons ou maus, podem realizar-se, ou em sonhos, ou pela revelação, ou por sugestões inconscientes, ou por comunicações materializadas, movimentos de mesa, ruídos, fantasmas etc., ou por outros meios,
O princípio da comunicabilidade com almas dos mortos é quase peculiar aos espíritas, e estes costumam tratar com frequência, numerosa bibliografia e densa erudição, esse aspecto de sua teoria, que lhes é tão caro. Não me atrevo a escrever mais neste sentido, ser-me-ia necessária a luz de uma fé que não possuo. 16. Epidemias delituosas. Pelo que diz respeito ao problema das grandes sugestões coletivas com os fatores sociais da criminalidade, vemos que também o Espiritismo reconhece este fenômeno e o admite. É o que se deduz deste parágrafo de Allan Kardec. 482. Como se pode desenvolver em toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos. Não sois tão estranhos aos efeitos magnéticos para não compreenderdes isto, e a parte que certos espíritos devem tomar neles, por simpatia pelos que os provocam. O Espiritismo, porém, vai mais longe. O positivismo criminológico, ao admitir as epidemias criminais, não chegou a pensar em responsabilidades coletivas, como acontecia em idades passadas. Nelas o povo e as cidades eram responsáveis pelos delitos de um ou de alguns de seus habitantes. O Espiritismo, se admite as grandes responsabilidades coletivas, não é no sentido de que uma coletividade deva responder pela culpa de qualquer de seus membros, porém no de que, havendo sociedades caracterizadas por seu atraso moral coletivo, sofrem coletivamente também a penalidade que lhes impõe fatalmente as leis eternas da evolução espírita. Veja-se a este respeito o que disse Allan Kardec, estendendo o raio da solidariedade social, conforme lhe chamam os positivistas. Há famílias, povos e raças sobre os quais pesa a pena de talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, disse o Cristo, e estas palavras podem ser assim traduzidas: aquele que derramar sangue verá o seu derramado, quem levar o facho incendiário à casa alheia, vê-lo aplicado à sua, aquele que espoliar, será espoliado, o que escravizar e maltratar o fraco, será fraco, escravizado e maltratado, quer se trate de indivíduo, nação ou raça, porque os membros de uma individualidade coletiva são solidários tanto no mal como no bem. Enquanto o Espiritismo dilata o campo da solidariedade, o materialismo o reduz às mesquinhas proporções da existência efêmera de um homem. Transforma em um dever social sem raízes, sem outra sanção que a boa vontade e o interesse do momento, converte em um axioma filosófico cuja prática não é imposta por ninguém. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que se baseia em uma lei universal da natureza, que abraça todos os seres do passado, do presente e do porvir, e a cujas consequências ninguém pode fugir. 17. Substitutivos penais. Admitindo o determinado de certos fatores, especialmente dos sociais, como causa de delinquência, o que Ferri chama lei de saturação criminal, impõe-se a outra teoria dos substitutivos penais. Se há causas removíveis da criminalidade, cujo desaparecimento ou atenuação está em nossas mãos, porque as suprimimos ou reduzimos para que diminua ou desapareça tal ou qual forma correlativa de delinquência. Esta é a base segura da moderna política criminal. A legislação comparada contemporânea nos tem mostrado como essa ideia científica vai ganhando terreno nos países civilizados, como vai tendo preferência política preventiva da criminalidade, restringindo-se o campo da repressão. É o que propõe Ferri, encaminhando a atividade do futuro legislador para as reformas progressivas, que, não se chocando com os naturais impulsos humanos, os dirijam por vias não criminosas, diminuindo as tentações e as ocasiões de delinquir. Não nos limitemos como até agora, diz Ferri, a decretar novas penas ou agravar as já existentes. Procure-se investigar as causas dos fenômenos criminais, eliminando-as, canalizando-as, ou atenuando-as, para influir eficazmente em seus efeitos. Sociologia Criminal, Turim, 1900, pág. 399. Allan Kardec disse com razão, pensando seguramente no problema que Ferri haveria de traçar tempos depois: por desgraça,
As leis penais se destinam de preferência a punir o mal já feito do que a se calhe a fonte. O Livro dos Espíritos, 796. Em vários textos de suas obras trata de diversos aspectos dessa ideia fundamental, que escusamos reproduzir. 18. Fundamento da responsabilidade. A responsabilidade do homem delinquente, segundo o Espiritismo, é de duas classes, que poderíamos chamar, a humana ou social e a espiritual. Social aquela em que o homem se choca com as regras variáveis relativas à convivência em determinada sociedade, espiritual, em que o homem responde por seus atos, na evolução do seu espírito imortal, submetida a leis absolutas e imutáveis. Uma é iludível, prescritível, acomodável a exigências de lugar e tempo, está nas mãos da sociedade ofendida. A outra é iniludível, imprescritível, absoluta, imposta por Deus. Daí se deduz que seus fundamentos têm que ser diversos. A responsabilidade espiritual, que é subjetiva, funda-se na necessidade de cumprir a lei divina, que impõe o progresso aos espíritos, e estes experimentam fatal, ineludivelmente, as consequências dolorosas de suas faltas, até que a dor produza consciência do mal e a firme vontade de não reincidir, e portanto um novo extrato de progresso étnico. A responsabilidade humana, que é objetiva, funda-se na necessidade que a sociedade tem de defender-se contra os que realizam atos regressivos e opostos à ordem de vida existente. A lei de conservação impõe à sociedade, dentro e fora da filosofia espírita, a necessidade de lutar por si e por sua integridade. Desta necessidade os espíritas e os positivistas fazem derivar a razão do castigo, ou melhor, da reação social. Pois bem, se ambas as responsabilidades são diferentes, não é por serem antagônicas, ao contrário, o progresso cada dia mais acentuado da civilização humana, aproxima cada vez mais os conceitos daquelas responsabilidades, e, sobretudo, as formas e processos de sua sanção. Não há necessidade de refletir sobre toda a evolução da pena e da responsabilidade, que os espíritas chamam humana, desde as primitivas vinganças desenfreadas até os reformatórios contemporâneos, para poder afirmar o progresso da reação social através dos séculos. A sociedade, qualquer que seja a filosofia que tenha seguido, reagiu sempre no sentido defensivo contra o delinquente, e somente em nosso tempo, o progresso intelectual e moral estabeleceu uma relação entre o direito de conservação e o defensivo da sociedade, com o direito de conservação e o delinquente no sentido do seu melhoramento progressivo. Antes, a sociedade defendia-se cegamente, sem que lhe importasse a pessoa do réu. As reações seletivas eram mais frequentes. Hoje, a sociedade se defende conscientemente e auxilia o criminoso a alcançar seu nível médio ou subjetivamente superior de moral e de inteligência, adaptando seu ambiente. Assim, naturalmente se deduz que a responsabilidade humana se vai aproximando da responsabilidade espiritual, e que as formas de reação social contra o delito colaboram no mesmo sentido, com a intervenção misteriosa da divindade neste planeta e no além, tendentes ambas a corrigir o culpado e fazê-lo subir em sua evolução moral. O progresso do homem, isto é, o progresso do espírito, é a finalidade psicológica e subjetiva da pena. Assim, neste mundo como no universo infinito, o progresso dos seres é a finalidade psicológica e subjetiva da dor na imensidade da vida cósmica. A conservação dos seres, segundo as leis da natureza e da sociedade, eis a finalidade psicológica e subjetiva do castigo e das respectivas reações dolorosas contra os que desconhecem e menosprezam aquelas leis. E assim o Espiritismo e a moderna filosofia penal se enlaçam novamente, livre dos exageros pouco sensatos dos primeiros entusiasmos da nova escola. Os espíritos superiores, encarnados ou errantes, colaboram na obra de cooperação universal, pela evolução progressiva de todos os seres. No terreno penal deste mundo, as correntes e doutrinas positivamente correcionais de nossos dias, considerando um criminoso como um atávico, ou como um atrasado,
substituem os sistemas penitenciários por sistemas reformatórios e correcionais, nos quais os espíritos moralmente inferiores adquirem auxílio, conselhos, tutelas e patronatos dos espíritos superiores em moralidade, para alcançarem na Terra o progresso que, sem o socorro dos mais civilizados, só poderia ser adquirido depois de uma desencarnação. Esta teoria espírita da responsabilidade tem que ser estudada na integridade das obras de seus partidários, já que se pode dizer que toda a filosofia espírita se baseia na crença da responsabilidade eterna do espírito como uma manifestação de sua evolução infinita. Esta teoria pode ser documentada com alguns parágrafos sintéticos de Allan Kardec, já lembrados. Até que os espíritos alcancem certo grau de perfeição, se acham sujeitos a falir, quer na erraticidade, quer na encarnação. Faltar é infringir a lei de Deus, e ainda quando esteja ela escrita no coração de todos, o espírito só a compreende gradualmente à medida que sua inteligência se desenvolve. Quem infringe a lei por ignorância e falta de experiência, a qual só se adquire com o tempo, incorre em responsabilidade relativa, mas a falta daquele cuja inteligência está desenvolvida, do que tem os meios necessários para esclarecer-se, e infringe voluntariamente a lei, praticando o mal com conhecimento de causa. Essa falta é um verdadeiro ato de rebelião contra o autor da lei. O destino do espírito é a vida espiritual, porém nas primeiras fases da sua existência corpórea só tem necessidades materiais a satisfazer, faz-se precisa a ação das paixões a fim de converter os espíritos e a espécie, materialmente falando. Fora deste período possui outras necessidades semimorais. É aí que o espírito domina a matéria, lhe sacode o jugo, perlustra o seu caminho providencial e se aproxima do seu verdadeiro destino. Se deixa dominar por ela, atrasa-se, assemelhando-se ao bruto. Nesta situação, o que a princípio era bem, porque uma necessidade da natureza converte-se em mal, não só porque já não se trata de uma necessidade, como porque é um obstáculo à espiritualização do ser. O mal, portanto, é relativo e a responsabilidade proporcional ao grau de adiantamento. 19. Fundamento da pena. Deus é um neuroederiano, segundo a filosofia espírita, não é um penalista medieval, conforme as ideias católicas ou tomistas, por mais que estas queiram reivindicar para si a prioridade correcionalista. Se classificarmos a teoria espírita da penalidade entre as conhecidas teorias de ciência criminal, teremos que incluir a penologia espírita na escola neocorrecionalista de filosofia penal, o que não quer dizer, como já se viu, que o espiritismo não admitia a pena como necessária reação social e humana contra o delito, como uma defesa. Mas a defesa social humana é para o espiritismo um fundamento imediato da penalidade entre os homens. Seu fundamento imediato e supremo é a tutela, a correção do delinquente, seu melhoramento moral, seu progresso. A expiação que, como se dirá, Allan Kardec exige em sua penologia juntamente com o arrependimento e a reparação, é antes um processo, um modus corrigendi, do que uma finalidade da pena, como nas teorias retribucionistas, já desacreditadas, por mais que frequentemente a revivam na filosofia e a continuem vivendo nas legislações. É preciso abandonar a concepção penal retributiva e causalista, e partir de outra concepção tutelar, preventiva, finalista, teleológica. A penalidade deixa de ser um mal para converter-se em um bem, em um tratamento de medicina social, a que têm direito os delinquentes, como já tem direito à assistência médica a outros enfermos entre os povos civilizados. A medicina social pode aplicar penas, as quais, como as amputações do cirurgião, trazem consigo a finalidade de bem, de cura, de readaptação, de correção. Esta doutrina de Kardec vem, pois, refundir a que inspirou Carlos Davi Augusto Roeder na primeira metade do século XIX, o grande penalista alemão, cuja escola, no dizer de Dourado, foi sendo trabalhada, ainda que paulatinamente, no espírito de muitas pessoas, de sorte que hoje se poderia dizer que quantos cultivam teoricamente o direito penal ou o aplicam na prática, são mais ou menos correcionalistas. Por outra parte, continua o grande penalista espanhol,
Os anelos da reforma penal e penitenciária que manifestam todas as escolas existentes, positivistas ou não, amigas ou inimigas da Lombrosiana, todas as sociedades constituídas para estudar, promover e conseguir aquela reforma, as principais já mencionadas, e a generalidade dos estudiosos e publicistas, pertençam ou não às escolas e sociedades referidas, demonstram de modo suficientemente notório e expressivo, que a ideia diretriz de seus esforços é de curar, atender e auxiliar os delinquentes, melhorá-los ou tentar melhorá-los, pondo em ação uma série organicamente combinada de meios profiláticos que previnam a formação de futuros delitos e futuros delinquentes. O espiritismo de Kardec está nessa grande corrente de opinião científica criminal, e de acordo com ela explica a penologia do seu Deus. E como bom correcionalista, esse Deus estabeleceu no além-túmulo e ainda nesta encarnação terrena, um sistema de penalidade, de tratamento penal, de acordo com as ideias do correcionalismo contemporâneo, livre de certos lirismos do genial penalista alemão, porém robustecido pelos acréscimos do positivismo evolucionista. 20. Os incorrigíveis. Dir-se-á, porém, não nos diz a filosofia penal contemporânea, pelo menos a chamada escola antropológica, que há delinquentes incorrigíveis. Sim, mas segundo a filosofia espírita, não há espíritos incorrigíveis, todos são capazes de emendar-se e progredir. Chocar-se-ão, desse modo, a filosofia espírita e a materialista lombrosiana. Não, ambas se harmonizam. O incorrigível dos homens de ciência é para eles um termo quase absoluto, visto não admitirem outra vida, ou melhor, uma imortalidade, descobrem, então, homens incorrigíveis, porque até a morte, ou enquanto existem, não há, em certos casos, correção. E estão certos. O espiritismo, porém, em seu idealismo, vai mais além do ponto em que param os cientistas, além da morte do homem. Admite a incorrigibilidade terrena de certos espíritos muito atrasados, porém em seu evolucionismo anímico afirma o progresso dos espíritos e, portanto, sua corrigibilidade. Cedo ou tarde, o que não é só possível, mas fatal. Segundo os espíritas há, pois, homens incorrigíveis em sua delinquência, mas não há espíritos incorrigivelmente maus. Assim disse Allan Kardec. Há espíritos que nunca se arrependem. Há aqueles cujo arrependimento é muito tardio, mas pretender que nunca melhorem equivaleria a negar a lei do progresso e a dizer que o menino não chegará adulto. Trata-se, simplesmente, de uma questão de pontos de vista. O pensador de ciência positivista, que encerra suas ideias no campo de visualidade restrito da observação positiva dos fenômenos da vida, não vê além do que esta vida lhe oferece, quando analisa o atraso moral de certos semelhantes, ainda mesmo aceitando a corrigibilidade, o progresso evolutivo ético de todos os homens, tem que admitir a incorrigibilidade de alguns, porquanto a vida não concede o tempo necessário para que o atávico suba, degrau por degrau, a escala moral, desde as profundidades onde estacionou até o escalão onde a humanidade está presente. Os espíritas, por seu evolucionismo anímico, situam-se, como todos os reencarnacionistas, em um ponto de vista mais elevado, que lhes empresta a metafísica, ou melhor a metempsicose. E podem ver ou creem ver, um campo muito mais dilatado, suficiente para que em sua grande e penosa marcha através do mesmo de seus múltiplos avatares, possa o mais retardado dos espíritos apressar o passo e incorporar-se à massa da espiritualidade progressiva. Se a corrigibilidade é um problema de duração na insistente ação dos fatores evolutivos, os positivistas erram por vezes, visto que o tempo de que dispõem para seus diagnósticos éticos é escasso, dura somente uma vida. Os espíritas podem crer-se vitoriosos, porque sua metafísica lhes amplia indefinidamente o tempo para a ação correcional, lhes concede várias vidas, ou melhor, lhes dá o infinito. 21. A pena de morte. Se é certo que há delinquentes incorrigíveis e nisto convém os espíritas, aceitarão eles a pena de morte imposta pelos homens? É sabido que alguns, sem dúvida poucos já,
ainda mesmo entre os positivistas radicais da criminologia, pretendem fundamentar a pena de morte, entre outras razões, na lei natural de seleção, que seria razoável contra os criminosos incorrigíveis, ao inspirar-se nela a sociedade. Outros a repelem por verdadeira multidão de raciocínios, e entre eles, a dificuldade extrema, quando não há impossibilidade de diagnosticar se um delinquente é incorrigível, e pela recordação das antigas penas vingativas, que a pena de morte ressuscita ao matarem um delinquente incorrigível em nome da defesa social. Com efeito, desaparecida a imputabilidade clássica, para dar lugar ao determinismo, desaparece, em vez de vigorar, a pena de morte. Hoje, antes não era assim. A ninguém ocorre, pelo mesmo princípio de defesa social, matar um leproso incurável, e, a menos que se tenham em conta motivos de vingança na reação social contra o delito, não há razão científica para raciocinar e de um modo contra o delinquente, e de outro contra o enfermo incurável e contagioso. Pôde a morte de ambos ser desculpável em idades bárbaras, quando se ignoravam outros meios de defesa e de humana solidariedade. Hoje, porém, são inexplicáveis. Assim o entende a ciência contemporânea e assim também o entende o espiritismo, negando expressamente a necessidade e a justiça da pena de morte. É preciso que o homem não feche a porta ao arrependimento nesta vida, disse Allan Kardec, ou o que é o mesmo, o homem não deve, com o homicídio nem com a pena de morte, cotar a prova de uma encarnação humana, deve, antes, cooperar com os espíritos superiores na obra pedagógica de fazer progredir o espírito atrasado. Ainda quando o criminoso não aproveite integralmente, no que lhe resta de vida, quando o labor é eficiente, terá facilitado o progresso na erraticidade ou em outra encarnação. Leia-se Allan Kardec. 760. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não haverá mais necessidade de serem os homens julgados pelos homens. Falo de um tempo que ainda está bastante longe. O progresso social deixa ainda muito a desejar. Seria, porém, injusta com a sociedade moderna quem não visse progresso nas restrições postas à pena de morte nos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se comparamos as garantias de que, nesses mesmos povos, a justiça costuma cercar os acusados, a humanidade com que os trata, mesmo considerando os culpados, se a compararmos com o que se praticava em época que não é muito remota, não se poderá negar o caminho de progresso em que marchamos. 762. A lei de conservação dá ao homem direito de preservar a vida, e usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso. Há outros meios de preservar-se do perigo sem matar. É preciso, além disso, abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não teria sido necessária em épocas menos adiantadas. Necessário não é o termo. O homem crê sempre necessário uma coisa quando não encontra outra melhor. À medida que se esclarece, compreende o que é justo e injusto, e repele os excessos cometidos em nome da justiça, em época de ignorância. 763. A restrição de casos em que se aplica a pena de morte é indício de progresso. Sem dúvida. Não se revolta o seu espírito lendo a narrativa das carnificinas humanas, realizadas em outros tempos, em nome da justiça e com frequência em honra da divindade, dos tormentos que se impunham ao condenado e até ao acusado para arrancar-lhe, pelo sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera. Talvez houvesse achado muito natural e como juiz feito o mesmo. Assim, o que parecia justo em um tempo, parece bárbaro em outro. Só as leis divinas são eternas, as humanas se transformam com o progresso e mudarão ainda até que se harmonizem com as divinas. 764. Jesus disse: quem matar com a espada, morrerá pela espada.
Não são estas palavras a consagração da pena de talião, e a morte imposta ao assassino não é a aplicação daquela pena. Ande com cuidado, porque se tem equivocado com estas palavras como com muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus e é Ele quem a aplica. Todos sofrem a cada instante e são castigados por onde pecaram, nesta ou em outra vida. O que fez seus semelhantes sofrer encontrar-se-á em situação idêntica daquele a quem fez mal. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Também ele disse, perdoai a vossos inimigos, e ensinou a pedir a Deus que perdoe nossas ofensas como houvermos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houvermos perdoado. Entende bem isto? 765. Que se há de pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Significa que o homem toma o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem demonstram que estão longe de compreender Deus e que muito têm ainda que expiar. A pena de morte aplicada em nome de Deus é um crime e os que a impõem acarretam a responsabilidade dos assassinos. 22. Não há penas eternas ou perpétuas. Não se admite, portanto, no Espiritismo, a pena de morte, como não se admitem as suas equivalentes, as penas eternas. A injustiça daquelas entre os homens mortais corresponde à injustiça destas entre os espíritos imortais. A irreparabilidade, a desproporcionalidade, a incorrecionabilidade, a inexemplaridade que obrigam a repelir entre os homens a pena de morte, levam a que se concebam como absurdas entre os espíritos as penas eternas. O patíbulo desaparecerá quando desaparecer o inferno. A forca e as caldeiras de chumbo fervente nos antros infernais chegarão a ser simples lembranças de épocas de atraso, como criações de mentes selvagens. O Espiritismo, neste ponto, pretende apagar do pensamento religioso e filosófico este estigma atávico dos credos vulgares. O inferno, a pena eterna, é uma grande injustiça, um grande absurdo. A Deus não convém ofício de verdugo das almas. Na criminologia de Deus não há, pois, nem pena de morte nem cadeias perpétuas. O inferno está substituído pelo purgatório, pela pena temporal, enquanto os espíritos purgam suas faltas, enquanto sofrem em proporção ao que fizeram sofrer, enquanto aprendem o que não sabiam, enquanto se purificam, enquanto progridem, enquanto se corrigem. Como disse Allan Kardec em seu livro Céu e o Inferno, que vem a ser o tratado de sua penologia espírita. O purgatório não é, pois, uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos, está nos mundos de expiação, e a Terra é um deles. Aí os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Depende de cada um protrair ou abreviar sua permanência segundo o adiantamento atingido. O livramento se dá, não por conclusão do tempo, mas pelo próprio mérito, segundo as palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras, o que resume a justiça de Deus. Quem sofre nesta vida deve convencer-se de que não se purificou suficientemente na precedente existência, e se não o fizer nesta, sofrerá ainda na seguinte. Isto é equitativo e lógico. Sendo o padecimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre quanto mais imperfeito se for, tal como numa enfermidade, enquanto não se está curado. Assim, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto for egoísta, sofrerá por seu egoísmo. O espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, em proporção às suas imperfeições, sendo-lhe facultada a vida corporal como meio de reparação. Nesta se acha novamente com as pessoas a quem ofendeu ou em meios análogos aos em que praticou mal, ou ainda em situações opostas, como, por exemplo, na miséria, se foi rico avarento, em situação humilhante, se foi orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não é um duplo castigo, mas uma espécie de complemento, tendo por fim facilitar o progresso por um trabalho efetivo. Cabe ao espírito aproveitá-lo. Considerando-se como é grave o padecimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, como é terrível a situação de alguns, que a ansiedade os devora, e como é penosa pela impossibilidade de lhe ver o fim, dir-se-ia que estavam no inferno,
se este termo não significasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que nos oferecem, sabemos que a duração do sofrimento é regulada pelo melhoramento do culpado. O Espiritismo, portanto, não nega, antes confirma a penalidade futura. O que destrói é o inferno localizado com seus fornos e penas irremissíveis. Não chega o purgatório, pois prova que estamos nele, define-o, precisa-o, explica a razão das misérias terrenas e faz que creiam nele os que o negavam. Quer o castigo se verifique na vida espiritual ou em terra, qualquer que seja a sua duração, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Não há para o espírito mais que duas alternativas: castigo temporal e graduado segundo a culpabilidade, e recompensa segundo o mérito. O Espiritismo repele a terceira alternativa, a da condenação eterna. O inferno reduz-se à figura simbólica das maiores penas cujo termo é desconhecido. O purgatório é a realidade. A palavra purgatório revela a ideia de um lugar circunscrito, eis porque se aplica naturalmente à terra, lugar de expiação, que está no espaço infinito onde erram os espíritos sofredores. Além disso, a natureza dos sofrimentos terrestres é uma verdadeira expiação. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é a inexorável, nem a que deixa impune a falta, é a que leva em conta rigorosa o bem e o mal, que recompensa e castiga na mais equitativa proporção e nunca se engana. Se por uma falta temporal, que é sempre o resultado da natureza imperfeita do homem e às vezes do meio em que se encontra, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de alívio nem perdão, não há qualquer proporção entre a falta e o castigo, logo, não há justiça. Então, não serão eternas as penas impostas. Pergunte a seu sentido comum, a sua razão, se não seria a negação da bondade de Deus uma condenação perpétua por alguns momentos de erro. Que é a duração da vida comparada à eternidade. Compreende esta palavra? Tortura sem fim e sem esperanças por algumas faltas. Que os antigos vissem no Senhor do Universo um Deus terrível e vingativo, compreende-se. Em sua ignorância atribuíam a divindade às paixões dos homens. Não é esse, porém, o Deus dos cristãos que coloca o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas no número das principais virtudes. Não é contraditório atribuir-lhe a bondade infinita e infinita a vingança. A justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a penas horríveis, perpétuas. O maior número de suas criaturas poderia impor a seus filhos a justiça como uma obrigação se não lhe tivesse dado meios para compreendê-la. Fazer depender a duração das penas dos esforços do culpado para progredir não é a sublimidade da justiça unida à bondade. Nisto consistem as palavras seguintes: a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Dedicai-vos por todos os meios a vosso alcance a combater, a aniquilar a ideia das penas eternas, pensamento blasfematório da justiça e da bondade de Deus, origem, mais que qualquer outra, da incredulidade, do materialismo, da indiferença que invadiram as massas, desde que a inteligência se lhes principiou a desenvolver. Mas começa a esclarecer-se, logo percebe o espírito essa monstruosa injustiça, repele a sua razão, e deixa de compreender a lei que o revolta e a Deus a quem o atribui. Daí os males para os quais vimos trazer os remédios. A tarefa que indicamos será tanto mais fácil quanto as autoridades em que se apoiam os defensores de semelhante crença se abstêm de particularizar. Nem os concílios, nem os padres da Igreja decidiram esta questão. Se, segundo os evangelistas, e tomando literalmente as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçava os culpados com o fogo eterno, nada há nestas palavras que prove os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabei como chega a vós o bom pastor, longe de desterrar-vos para sempre de sua presença, vem ao vosso encontro para vos reconduzir ao redil. Filhos pródigos, abandonai o desterro voluntário, encaminhai vossos passos à morada paterna, que o Pai tem sempre os braços abertos e está sempre disposto a celebrar vosso regresso. Lamenais. Questão de palavras. Não fizestes ainda derramar bastante sangue? É necessário acender as fogueiras?
Discute-se sobre a eternidade das penas, dos castigos. Não sabeis que aquilo que entendeis hoje por eternidade não era entendido do mesmo modo pelos antigos? Consultai os crimes, vós e os teólogos, e descobrireis que o texto hebreu não tinha o mesmo significado que o dos gregos. Os latinos e os modernos traduziam-nos por penas sem fim, irremissíveis. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Quando os homens, pelo arrependimento, vestirem a toga da inocência, terminarão os gemidos e o ranger de dentes. Vossa razão é limitada, mas com auxílio dessa razão não haverá uma só pessoa de boa vontade que compreenda de outra forma a eternidade dos castigos. Eternidade dos castigos. Seria admitir que o mal é eterno. Só Deus é eterno e não poderia criar o mal eterno, o que seria negar o mais precioso dos seus atributos, o poder soberano, pois não seria soberanamente poderoso quem criasse um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, não leves os teus tristes olhares às profundidades da terra para achar castigos nela. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus infinitamente bom, poderoso em absoluto e essencialmente justo. Platão. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para isto três coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. Três lhes são opostas: ignorância, ódio e injustiça. Faltais aqueles três princípios comprometendo a ideia de Deus com o exagero da severidade, comprometei-a duplamente deixando penetrar no espírito da criatura a crença de que ela tem mais clemência, mansidão, amor e justiça do que o ser infinito. E destruís a ideia do inferno, fazendo o ridículo com o horrível espetáculo dos verdugos, fogueiras e tormentos da Idade Média. Quando a era das cegas represálias já foi desterrada das legislações humanas, esperais conservá-la no ideal? A ideia do inferno com seus fornos ardentes e caldeiras em ebulição pode ser perdoável ou tolerável em um século de ferro, no atual não é mais do que fantasma, apenas serve para espantar as crianças. Insistindo nessa horrorosa mitologia, engendrais incredulidade, mãe de toda desorganização social, temo ver toda uma ordem social abismada por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, mãos à obra, não para manter vetustas e já desacreditadas fábulas, mas para reanimar e verificar a verdadeira sanção penal, sob formas apropriadas a vossos costumes, aos sentimentos e luzes de vossa época. Quem é o culpado? O que por um extravio, por um movimento falso da alma, se separa do objeto da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bom, idealizado pelo arquétipo humano, Jesus Cristo. Que é o castigo? A soma das dores necessárias para afastar o homem da deformidade. É o aguilhão que excita a alma por meio da amargura, a fim de que se encontre a si mesmo e volva aos domínios do bem. Seu objeto é a reabilitação, a emancipação. Querer que o castigo de uma falta não eterna seja eterna, equivale a negar toda a sua razão de ser. Cessai de pôr em paralelo o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Assegurai, ao contrário, a amortização gradual dos castigos e penas por meio das transmigrações e conseguireis a unidade divina com a razão unida ao sentimento. Paulo, apóstolo. A doutrina das penas eternas converte o Ser Supremo num Deus implacável. Seria lógico dizer que um soberano é muito bom, muito benfeitor, muito indulgente, e ao mesmo tempo, irado, vingativo, inflexível, e que condena a pena últimas 3/4 partes de seus súditos por uma infração às suas leis, ainda mesmo os que não as conheceram. Não seria uma contradição? Será Deus pior que um homem? A outra contradição. Se Deus sabe tudo, devia saber, ao criar uma alma, que ela pecaria, e, portanto, foi condenada desde sua formação à eterna desgraça. É isto possível? É racional? Com a doutrina das penas relativas tudo se justifica. Deus sabia, indubitavelmente, que a alma delinquiria, como sabia os meios de esclarecer-se pela experiência e pelas quedas. É preciso que espie os erros para afirmar-se no bem. As portas da esperança não lhe estão fechadas para sempre.
a emancipação depende e dos esforços que fizer para chegar a ela. Isto compreende toda a gente ou admite a mais rigorosa lógica. Se as penas futuras fossem apresentadas sob este aspecto, haveria menos sépticos. A palavra eterno se amplia figuradamente na linguagem vulgar para indicar um fato de longa duração e cujo fim não se demonstra, ainda que se saiba que ele existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, apesar de saber que o mundo físico terá um fim e que o estado de aquelas regiões pode mudar pela deslocação normal do eixo ou por um cataclismo. A palavra eterno, neste caso, não quer dizer perpétuo ou infinito. Quando sofremos longa enfermidade, dizemos que o nosso mal é eterno. Não será, portanto, estranho, que espíritos sofredores por anos, séculos, ou milhares de anos, digam o mesmo. Não esqueçamos que não lhes permitido a inferioridade ver o termo do caminho, creem que hão de sofrer sempre, o que é um castigo para eles. A doutrina do fogo material, das fogueiras e dos tormentos, copiados do tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. Só nas escolas se dão como verdades positivas esses horríveis quadros alegóricos, por pessoas zelosas, que inspiradas nos equívocos mencionados, supõem que as jovens imaginações, libertadas do seu terror, poderão engrossar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo se emprega figuradamente, tratando-se de um fogo moral. Os que acompanham as peripécias da vida e os sofrimentos do além-túmulo, pelas comunicações dos espíritos, podem convencer-se de que, embora nada materiais, não são eles menos agudos. Do ponto de vista da duração, certos teólogos começam a admiti-los no sentido estrito, e creem que a palavra eterno pode entender-se com relação às penas, em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não de sua aplicação a cada indivíduo. Quando a religião admitir esta interpretação, como outras, filhas do progresso e das luzes, muitas ovelhas desgarradas serão atraídas. 23. O Código Penal de Além-Túmulo. Assentados os princípios fundamentais do correcionalismo espírita, assim como se deduz facilmente a impossibilidade filosófica da pena de morte e das penas perpétuas, também se deduzem outras consequências da teoria correcionalista criminológica, como poderá ver quem ler os seguintes textos que Allan Kardec intitula enfaticamente Código Penal das Penas Futuras. Ainda à custa das acostumadas e incessantes repetições do autor, creio não dever suprimir nenhuma, para termos ideia mais completa e direta do sistema da penologia espírita. O espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada formular um código de fantasia, sua lei, no que toca ao futuro da alma, deduzidas das observações dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. 1. A alma ou espírito sofre na vida espiritual todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corpórea. Seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. 2. A felicidade completa é inerente à perfeição, isto é, à depuração completa do espírito. Toda a imperfeição é por sua vez causa de sofrimento, da mesma forma que toda a perfeição adquirida é causa de prazer e atenuação de sofrimentos. 3. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências molestas e inevitáveis, nem boa qualidade que não dê origem a um prazer. A soma das penas é assim proporcional à das imperfeições, como a soma das alegrias está na razão da soma de boas qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4, e quando dessas 10 imperfeições só lhe restar mais que metade ou um quarto, sofrerá menos, e quando não tiver nenhuma, já não sofrerá e será eternamente feliz. Assim sucede na terra. Quem possui muitas enfermidades sofre mais do que aquele que só tem uma ou não as possui. 4. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e desfazer-se do que tem de mal, segundo os seus esforços e sua vontade,
Depreende-se que o futuro não está fechado a ninguém. Deus não repudia nenhum de seus filhos e os recebe em seu seio à medida que alcançam a perfeição, deixando a cada um o mérito de suas obras. 5. Sendo o sofrimento indispensável à imperfeição, como prazer à perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo onde quer que se encontre, não há necessidade de lugar circunscrito. O inferno existe onde há almas sofredoras, assim como o céu onde há almas felizes. 6. O bem e o mal que fazemos são o produto das boas ou más qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é resultado de uma imperfeição. Se a imperfeição é causa de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez como pelo bem que, podendo, deixou de fazer na vida terrestre. 7. O espírito sofre pelo mal que fez, de modo que sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e é levado a corrigir-se. 8. Sendo infinita a justiça de Deus, são levados em rigorosa conta o bem e o mal, se não há uma só má ação, um só mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, também não há uma só boa ação, um só bom movimento da alma, o mais ligeiro mérito, que se perca, mesmo para os mais perversos, porque isso constitui um princípio de progresso. 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida que se contrai e que deve ser paga, se não o for numa existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque as existências são solidárias umas com as outras. Aquele que pagou na existência presente não terá que pagar segunda vez. 10. O espírito sofre as consequências de suas imperfeições, ora no mundo espiritual, ora no mundo corporal. As misérias, as vicissitudes sofridas na vida física são o resultado de nossas imperfeições, a expiação de faltas cometidas, nesta ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar das faltas cometidas em precedente existência as imperfeições que lhes deram causa. 11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode determinar expiações diferentes, conforme sejam as circunstâncias atenuantes ou agravantes. 12. Não há regra absoluta e uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que a toda falta cabe um castigo e toda ação boa é recompensada segundo o seu valor. 13. A duração do castigo depende da melhora do espírito culpado. Não se pronuncia contra ele nenhuma condenação por tempo determinado. O que Deus exige para o termo dos seus sofrimentos é a melhora séria, efetiva, sincera, a volta ao bem. Uma condenação por tempo determinado teria dois inconvenientes: o de continuar o castigo do espírito regenerado, ou do seu termo quando ele ainda permanecesse no mal. Deus, que é justo, só castiga o mal, enquanto existe, deixa de punir, quando não existe. Por outra, sendo o mal moral causa de sofrimento, este durará enquanto o mal subsistir. À medida que o mal decrescer, a intensidade do sofrimento diminuirá. 14. Estando a duração do castigo dependendo da melhora, o culpado que não melhorasse sofreria sempre o que para ele seria uma pena eterna. 15. Condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não verem o fim de sua situação e acreditarem que sofrerão sempre. Será um castigo que lhes parecerá eterno, perpétuo é sinônimo de eterno. Disse, o limite das neves perpétuas, os gelos eternos dos polos. E se diz também, o secretário perpétuo da academia, o que não significa que o seja perpetuamente, senão por tempo ilimitado. Eterno e perpétuo se empregam, pois, em sentido indeterminado. Nesta acepção pode-se dizer que as penas são eternas, se se entende que não têm uma duração limitada, são eternas para o espírito que não lhes vê o fim. Nota de Allan Kardec. 16. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, não é suficiente, porém, fazem-se necessárias a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação,
e pela esperança prepara os caminhos da reabilitação. Só a reparação, porém, poderá anular o efeito, destruindo a causa. O perdão é uma graça e não uma anulação. 17. O arrependimento poderá dar-se em qualquer lugar e em qualquer tempo. Se for tardio, mais longo será o sofrimento. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, consequências das faltas cometidas, nesta vida ou na espiritual ou em nova existência corpórea, até que se apaguem os vestígios da falta. A reparação consiste em fazer o bem a quem se fez o mal. Quem não repara nesta vida as faltas cometidas, por impossibilidade ou má vontade, achar-se-á, numa existência posterior, em contato com as pessoas que prejudicou e em condições por ele mesmo escolhidas, que lhe facilitem provar às vítimas o desejo de lhes fazer tanto bem, quanto fora o mal que lhes fizera. Nem todas as faltas ocasionam sempre um prejuízo direto e efetivo. Neste caso, a reparação consiste em fazer-se o que não se havia feito, cumprindo-se os deveres descuidados e as missões não preenchidas, praticando-se o bem em compensação do mal praticado, isto é, tornando-se o indivíduo humilde se era orgulhoso, amável se austero, caritativo se egoísta, benévolo se malévolo, laborioso se preguiçoso, útil, sóbrio se dissoluto, trocando os maus por bons exemplos. É assim que progride o espírito, aproveitando o passado. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que pode considerar-se verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que ainda nenhuma religião proclamou. Algumas pessoas a repelem porque achariam mais cômodo apagar suas más ações com um simples arrependimento. São livres de se julgarem satisfeitas, mais tarde verão se isto lhes basta. Perguntamos se este princípio não está consagrado pela lei humana e se a justiça de Deus é inferior à dos homens. E bastaria que o indivíduo que houvesse arruinado outros por abuso de confiança, se dissesse infinitamente sentido. Como deixar de lado uma obrigação que todo homem honrado tem o dever de cumprir na medida de suas forças? Quando a perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um freio muito mais poderoso que o do inferno e das penas eternas, visto que se refere à atualidade da vida, e o homem compreenderá a razão de ser das penosas circunstâncias em que se encontra colocado. Nota de Allan Kardec. 18. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam, permanecem nos mundos inferiores, onde, por meio das atribulações da vida, espiam as faltas e se purificam das imperfeições, até que mereçam encarnar em mundos mais adiantados, moral e fisicamente. Se é possível conceber um lugar de castigo circunscrito, é o dos mundos de expiação, em torno dos quais pululam os espíritos imperfeitos desencarnados, à espera de nova existência que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, coopere para seu adiantamento. 19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, algumas vezes é lento o progresso, e muito tenaz sua obstinação no mal. Pode persistir anos e séculos. Chega, porém, o momento em que a teimosia no desafiar a justiça de Deus cede perante o sofrimento e, apesar do seu mesquinho orgulho, reconhece a potência superior que o domina. Desde que se lhe manifestam os primeiros resplendores do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Não há espírito que não possa progredir, pois nesse caso estaria destinado à eterna inferioridade fora da lei infalível de evolução que rege todas as criaturas. 20. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandonará. Todos têm seu anjo da guarda, que por eles vela, observa-lhes os movimentos da alma e se esforçam em suscitar-lhes bons pensamentos, o desejo de progredir e reparar em nova existência o mal que fizeram. Essa interferência do guia é quase sempre oculta, sabe que será punida se fizer mal, mas sabe também que o castigo temporal é um meio de fazê-la compreender o erro e entrar na boa senda, em que chegará tarde ou cedo. Segundo a doutrina das penas eternas, sabe-se que falirá e antecipadamente se acha condenada a tormentos sem fim. 21. Cada um responde por suas faltas, ninguém sofre pelas alheias, salvo se lhes deu origem,
provocando-as pelo exemplo ou deixando de impedi-las, quando poderia fazer. Assim, por exemplo, o suicida é sempre castigado, mas aquele que, por maldade, impele outro a cometê-lo, sofre uma pena maior. 22. Embora seja infinita a diversidade dos castigos, alguns são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo os pormenores, são mais ou menos idênticas. A punição imediata entre os do que se acham aferrados à vida material, em desprezo do progresso espiritual, consiste na lentidão do desprendimento, nas angústias